Leonardo Ferraz era um homem acostumado a conseguir tudo o que queria. Com o império construído sobre negociações impiedosas e decisões calculadas, aos 34 anos, ele já era um dos homens mais poderosos do país. Sua fama era indiscutível, frio, estrategista e incapaz de perder. Ele não apenas jogava o jogo dos negócios, ele o dominava. Nada escapava de suas mãos. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Até que conheceu Helena Santiago. Helena era uma força da natureza. Inteligente, perspicaz e dona de uma pequena empresa que, ironicamente, se tornará um dos maiores obstáculos para Leonardo. Para concluir uma fusão bilionária, ele precisava do contrato dela. Pequeno, insignificante comparado ao império que ele comandava, mas essencial. O problema: Helena odiava tudo o que ele representava. Ela conhecia sua reputação. Um homem sem escrúpulos, que via pessoas como peões em um tabuleiro de xadrez. Ele não a temia. Pelo contrário, achava até divertido o desafio. Por isso, armou seu jogo, um jantar luxuoso, um convite irrecusável em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Estava acostumado a dobrar pessoas com um aperto de mão firme e palavras bem escolhidas. Mas Helena não era qualquer pessoa. Desde o primeiro olhar, a tensão entre eles foi elétrica. O ambiente ao redor desapareceu. Não era um simples jantar de negócios. Era um campo de batalha silencioso, onde cada palavra era uma lâmina afiada. Ela não se impressionava com sua riqueza, não se curvava diante de sua presença avassaladora. Pelo contrário, o desafiava a cada frase. O que o senhor realmente quer de mim, Leonardo? Sua voz era firme, sem um traço de hesitação. Ele sorriu de lado, encarando-a com um brilho perigoso nos olhos. Quero sua assinatura no contrato, Helena. Mas confesso que, agora, também quero ver até onde vai essa sua resistência. Ela riu. Mas não era um riso qualquer. Era um aviso. Um prenúncio de tempestade. Eu não sou uma mulher fácil de comprar, Sr. Ferraz. O coração de Leonardo deu um leve tropeço. Ele já tinha ouvido muitas negativas antes, mas nunca uma que o fizesse querer tanto uma resposta diferente. Helena não era apenas um obstáculo. Ela era uma tentação perigosa. A noite avançou em um jogo perigoso de olhares e palavras afiadas. Cada resposta dela era uma rejeição calculada, e cada movimento dele era um novo ataque. Mas, no fundo, havia algo mais ali. Algo que escapava do controle de ambos. Um calor crescente, uma química brutal que os envolvia a cada troca de palavras. Leonardo sempre soube como vencer, mas pela primeira vez, sentia que estava perdendo algo muito mais valioso que um contrato. E isso o assustava. Helena se levantou, elegante e inabalável. Pegou sua bolsa, olhou nos olhos uma última vez e sorriu de leve. Um sorriso que ardia mais do que qualquer golpe que ele já levará nos negócios. Boa noite, Sr. Ferraz. Espero que tenha gostado da nossa conversa, porque essa foi a única chance que você teve. E então, ela se foi, deixando para trás um homem acostumado a ser temido, e que, pela primeira vez na vida, temia estar à beira de perder algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Leonardo nunca conhecera uma mulher como Helena. Forte, decidida, inabalável. No mundo implacável dos negócios, onde homens como ele ditavam as regras,
Helena se destacava como uma exceção perigosa e irresistível. Ela não se intimidava, não se dobrava, não recuava. E isso o enlouquecia. A cada reunião, cada troca de olhares afiados como lâminas, a tensão entre eles crescia como uma tempestade prestes a romper os céus. Os debates se tornavam duelos, os sorrisos mascaravam desafios silenciosos, e o ambiente parecia pequeno demais para conter a energia entre os dois. Era um jogo de poder, de resistência, de algo que ambos fingiam não compreender ou temiam admitir. Leonardo começou a cercá-la de todas as formas. Chamadas inesperadas no meio da noite, propostas que qualquer empresário mataria para aceitar, aparições casuais nos lugares onde ela costumava estar. Mas Helena não cedia. Era como tentar capturar o vento. A cada tentativa, ela escapava com uma leveza cruel, deixando para trás apenas seu perfume e um rastro de inquietação. Então veio a noite da festa. Um evento grandioso do setor empresarial, onde os líderes mais influentes estavam reunidos sob luzes douradas e taças de champanhe. Helena vestia um longo vestido preto, elegante e fatal como ela própria. O tecido deslizando sobre sua pele apenas tornava tudo mais insuportável para Leonardo. O destino, ou talvez um capricho cruel do universo, os colocou juntos na pista de dança. Para manter as aparências, disseram. Para mostrar que rivais poderiam manter a cordialidade. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. Quando sua mão tocou a dela, o choque foi imediato. O calor, a proximidade, a inevitabilidade do que estavam tentando negar. Leonardo a puxou para mais perto, e Helena permitiu, apenas o suficiente para provocá-lo, para fazê-lo perder o controle que tanto prezava. Seus corpos se moviam ao ritmo da música, mas a melodia era irrelevante. O verdadeiro embate acontecia no olhar que trocavam, na forma como ele segurava sua cintura com um toque que implorava e dominava ao mesmo tempo. Isso não é só sobre um contrato, não é? Helena sussurrou, sua respiração quente contra o rosto dele. Leonardo sentiu o impacto dessas palavras como um soco no estômago. Ele, que sempre teve o controle, agora se via à beira de um abismo desconhecido. Mas recuar não era uma opção. O que você acha? Sua voz saiu rouca, carregada de algo que ele não queria nomear. Helena sorriu de lado, um sorriso que misturava triunfo e provocação. Ela sentia, sabia. E então, num movimento sutil e devastador, ela se afastou. Leonardo ficou parado, observando-a desaparecer entre os convidados, enquanto uma verdade o atingia como um trovão. Ele já estava perdido. Leonardo finalmente decidiu que era hora de pôr um fim àquele jogo. Aquele embate silencioso entre eles, aquela tensão que parecia eletrificar o ar toda vez que se cruzavam. Ele não podia mais suportar a incerteza, o vai e vem de sentimentos não expressos, as palavras não ditas. Então, um dia, ele fez o que parecia ser a única coisa possível. Foi até a empresa de Helena. A sala estava vazia, apenas o som suave dos teclados e do telefone quebrava o silêncio tenso. Ele a encontrou no canto mais afastado, em seu pequeno escritório, onde a luz suave iluminava seus cabelos castanhos como um halo que realçava sua beleza, mas também sua fragilidade. Sem hesitar, Leonardo a puxou para o canto reservado, longe de qualquer olhar curioso. Ele a encarou com uma intensidade que parecia quase sufocante. Por que você resiste tanto? A voz dele era baixa, mas carregada de uma urgência que ele próprio não entendia. Ele estava além do ponto de não voltar, uma necessidade imensa de entender o que estava acontecendo entre eles. Helena se afastou um passo,
os olhos fixos nele, mas havia algo em sua expressão que a deixava vulnerável. Ela sabia exatamente o que ele queria, e ele sentia que a luta dela não era apenas contra ele, mas contra os próprios sentimentos que estavam surgindo. Porque eu sei quem você é, Leonardo. Ela disse, a voz tremendo de uma mistura de raiva e dor. Homens como você brincam com tudo e todos. Você acha que vai sair ganhando, como sempre. Mas não sou como as outras. Não vou me deixar envolver por suas mentiras e promessas vazias. Eu não estou brincando com você. A resposta dele saiu mais forte do que esperava, e ao perceber isso, ele deu um passo à frente. Algo dentro dele se partiu ao ouvir aquelas palavras. Ele não era como os outros. Não com ela. A tensão entre os dois se intensificou como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Ele a observava, tentando decifrar aquela resistência, e no instante seguinte, sem pensar, ele a puxou para um beijo. Um beijo urgente, impetuoso, como se ele estivesse perdendo o controle de algo que há muito tempo estava fora de seu alcance. Seus lábios se encontraram com uma força arrebatadora, como se quisesse marcar aquele momento para sempre. Cada segundo parecia durar uma eternidade, mas também parecia muito pouco, como se o tempo estivesse tentando escapar de suas mãos. Ela não respondeu imediatamente, mas quando fez, foi como uma explosão. Os corpos se afastaram, mas o fogo ainda queimava nos olhos deles. Helena empurrou Leonardo com toda a força que tinha, seu rosto corado de raiva e confusão. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela gritou, a dor nas palavras quase quebrando o coração de Leonardo. Mas o que ela realmente queria dizer? Que não queria mais sentir aquilo. Ou que estava com medo de tudo o que poderia acontecer a partir daquele momento. Helena virou-se rapidamente, indo até sua mesa, abrindo uma gaveta com mãos trêmulas. Leonardo a observava, sentindo um gosto amargo crescer em sua boca. O que ele queria? O que estava buscando? Ele não sabia, mas o que sentia agora era algo muito diferente do que imaginava. Estava disposto a vencer a batalha, mas o que ele não sabia era que estava perdendo a guerra contra si mesmo. Ela pegou um documento da gaveta e o entregou a ele com uma frieza que cortou a espinha dele. Aqui está o contrato que você tanto queria. A voz dela estava firme, mas Leonardo podia ver o quão quebrada ela estava por dentro. Ela estava fazendo aquilo, não porque queria, mas porque não conseguia mais lutar contra ele, nem contra o que estava sentindo. Ele pegou o papel nas mãos, seu olhar fixo nela. Cada palavra que ele queria dizer parecia estar presa na garganta, e ele não conseguia mais encontrar as respostas. Ela estava entregando a ele tudo o que ele queria, tudo o que ele achava que queria, mas, naquele momento, ele percebeu que havia perdido algo mais importante. Algo que ele não poderia devolver. Com o contrato nas mãos, ele se sentiu vazio, como se tivesse vencido uma batalha, mas perdido a guerra. O que deveria ser uma vitória agora parecia uma derrota. Ele sabia o que tinha que fazer, mas o que sentia não tinha explicação. Por que aquele gosto amargo? Por que a sensação de perda? Ele estava deixando ela ir, mas agora, ele sabia que não poderia. Não daquela forma. Assine e vá embora. Helena falou novamente, sua voz fria, mas suas mãos tremendo de emoção reprimida. Mas Leonardo não conseguia se mover. Ele não sabia o que fazer. Não mais. O silêncio os envolveu, pesado e denso, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo entre eles, o que ele havia causado e perdido. Mas, ao olhar para ela, ele finalmente viu o que mais o assustava. Não era apenas o contrato que ela estava lhe entregando. Era o medo.
O medo que ela tinha dele, do que ele representava, do que ele poderia fazer com ela. Mas, ao mesmo tempo, era o medo do que ela mesma estava sentindo. E talvez, apenas talvez, ela tivesse medo de se apaixonar por ele. Semanas se passaram, mas para Leonardo, cada dia parecia mais interminável que o anterior. Ele tinha tudo o que muitos considerariam um sonho: seu império, a fusão que colocou sua empresa no topo, o sucesso que o fazia ser admirado por todos. Mas, no fundo, tudo parecia vazio, como uma pintura sem cores. Desde que Helena se afastara, nada mais parecia ter brilho. As festas, as reuniões, os negócios, tudo se tornou um eco sem alma. Ele sentia uma falta imensa, uma dor que não poderia ser preenchida por mais riqueza ou mais conquistas. Ela era a única que conseguia despertar algo dentro dele. E, agora, ela estava longe. A noite chegou e com ela, a chuva, fina e insistente, que batia contra as janelas de seu carro. Era uma noite como tantas outras, mas algo nele havia mudado. O peso da ausência de Helena se tornou insuportável. Ele não conseguia mais suportar a solidão que a consumia e, naquele momento, soubera que não havia mais como voltar atrás. A direção do carro foi automática, e logo ele se viu parado em frente à casa dela. O lugar onde tantos momentos tinham sido vividos, onde ele conheceu o que era realmente importante, onde ele aprendeu que o amor não era apenas um sentimento, mas uma força imbatível que atravessa todos os obstáculos. Ele respirou fundo, sentindo a chuva gelada que o molhava completamente enquanto ele saía do carro. O coração batia acelerado, mas ele não iria recuar. Ele sabia o que queria, e essa noite seria a noite de uma decisão definitiva. Ele subiu as escadas da entrada da casa dela, sua mente rodopiando com 1000 pensamentos. Bateu na porta. O som do eco de sua batida parecia amplificado pelo silêncio da noite. A porta se abriu lentamente, e ali estava Helena. Ela parecia deslumbrante, mas havia uma tristeza em seus olhos que parecia refletir a mesma solidão que ele sentia. Ela ficou imóvel por um momento, os olhos dela percorrendo seu corpo, agora encharcado pela chuva. Ela não disse nada, mas o olhar dela falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. Leonardo. Sua voz estava cheia de surpresa e uma ponta de desespero, como se, ao vê-lo ali, tudo o que ela temia estivesse prestes a se concretizar. Ele a olhou intensamente, um olhar que não escondia a fúria que fervia dentro dele, mas também o desejo imenso, incontrolável. Ele deu um passo à frente, a tensão entre os dois quase palpável. Ele sentiu o peso de tudo o que havia acontecido, tudo o que ele tinha tentado negar. Mas agora não dava mais para esconder. Ele não podia mais enganar a si mesmo. Eu não posso mais resistir. Eu tentei, mas não consigo, Helena. Não consigo mais viver sem você. Ela piscou, como se estivesse tentando processar as palavras que ele acabará de dizer. A dor em seu rosto se tornou mais visível. Ela queria acreditar nele, mas havia algo que a impedia. Ela se afastou um pouco, a respiração cortada, mas os olhos dela continuavam grudados nele, como se quisesse ver se ele realmente falava a verdade. Leonardo. Ela murmurou, a voz quase inaudível, mas o quanto ela estava lutando para não sucumbir àquele amor era evidente. Ele deu mais um passo, o olhar fixo no dela, a raiva de antes transformada em uma necessidade desesperada. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, sentindo a suavidade de sua pele, e em um movimento rápido, ele a puxou para mais perto. Ela não se afastou. Ao contrário, parecia estar tão perdida quanto ele naquele momento. E então, ele a beijou.
O beijo foi tudo, mas ao mesmo tempo, nada. Não era apenas sobre o desejo, mas sobre a rendição. Ele sentiu o calor dela, o cheiro familiar que ele sentia falta. Aquela sensação de pertencimento que nunca foi realmente deixada para trás, mesmo com a distância. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais ninguém, nada mais importava. O único som era o batimento acelerado dos seus corações, a chuva que caía lá fora, e o doce abandono de um amor que não podia mais ser ignorado. Quando se afastaram, ambos ofegantes, o que restou entre eles foi um silêncio profundo, um silêncio que carregava toda a intensidade do momento. Helena olhou para ele, e o que antes era uma parede fria entre os dois, agora era um abismo que parecia ter desaparecido, como se o universo tivesse conspirado para unir aqueles dois corações perdidos. Eu sei que você sente o mesmo, Helena, ele sussurrou, a voz baixa, mas cheia de uma certeza inabalável. Ela não disse nada, mas seus olhos, agora cheios de lágrimas, já estavam entregues. Ele a puxou novamente para si, selando o momento com mais um beijo. Dessa vez, não havia mais espaço para dúvidas, nem para inseguranças. Eles estavam finalmente onde pertenciam, e nenhum contrato, nenhuma empresa ou dinheiro poderia tirar deles o que haviam descoberto naquela noite chuvosa. O que Leonardo finalmente entendeu naquela noite foi que o verdadeiro acordo, o que realmente importava, não era o contrato que ele tanto buscava, mas o que seu coração havia feito com Helena. E esse, ele sabia, jamais poderia ser desfeito.